Vamos falar agora de uma mulher empreendedora que se destaca não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. Laís Tatu. A agenda você não vai conseguir facilmente nos próximos 2 meses. Uma menina linda de viver, uma boneca com estilo próprio no que faz e um profissionalismo admirável. Confira. Mulheres de expressão, mulheres que se destacam no mercado, é isso que o programa Belíssima tem buscado levar até você, telespectador e internauta. E hoje nós vamos contar uma história linda de uma mulher de sucesso. Vejam só, Laís Alencar, ela que é tatuadora. Gente, a gente tenta, descobrir, desvendar os mistérios da tatuagem. Dizem que surgiu no Antigo Egito, lá nas múmias do Antigo Egito. Há também aquela história do James Cook, em 1796, quando desembarcou no Tahiti. Enfim, não importa a origem da tatu, importa o que a tatu fez na vida dessa mulher linda. Laís, que prazer estar aqui com você, minha querida. Obrigada, o prazer é meu. A Laís, ela assim, é tão tímida, sabe? Ela não fala muito, mas o sucesso dessa mulher, você não tá entendendo, gente. E o que eu acho bacana, e ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela, é como essa paixão surgiu. A tatu é uma paixão na sua vida, um amor, assim, incondicional. Sim, e o desenho, né? Que são coisas que não tem como uma sem a outra. O desenho e a tatuagem. Então, as duas... O desenho sempre foi minha paixão e a tatuagem surgiu depois por conta disso. Ela foi mãe aos 17 e começou a tatuar com 19 anos. E tem aí uma referência, uma escola para você, que é o Jader, é isso? O Jander. Jander, né? Isso. Foi ele que me ensinou a tatuar, ele ensinou... A primeira vez que eu fui no estúdio de tatuagem foi o dele, que foi quando eu procurei ele para dizer que eu queria aprender a tatuar, porque eu tinha sido mãe recentemente e precisava de um futuro na minha vida e para o meu filho. Então, o Jander foi meu primeiro contato com a tatuagem. Nós sabemos que ela começou o curso de design, artes visuais, um pela PUC, o outro pelo FG, mas ela não quis graduar, gente. A paixão dela é tatu. Laís, por que você deixou esses cursos de graduação e optou pela tatu, mesmo 7 anos atrás, 7 anos que você é profissional da tatuagem, né? Sim. A gente sabe que a tatuagem era marginalizada, um trabalho que não era reconhecido, quem tem tatu é mala, quem tem tatu E hoje isso já é uma coisa vencida e passou-se uma pá de cal nisso. Mas você pegou essa fase que a tatu era marginalizada? Sim, essa fase, por mais que ela pareça já ter sido superada, é muito recente. Quando eu comecei a tatuar, 7 anos atrás, ainda era muito visível o preconceito, assim, que os tatuadores mesmo que trabalhavam comigo, eles sempre buscavam andar na rua com roupas mais discretas, para poder tampar um pouco, porque era o tempo todo a gente recebia crítica na rua mesmo, por parte de pessoas desconhecidas, que falavam muitas coisas por conta só de a gente ter tatuagem à mostra, e também tinha um preconceito por conta da família e toda a sociedade, era uma coisa normal, isso mudou muito rápido. Eu resolvi deixar a faculdade, sempre foi meu sonho trabalhar com desenho, e eu entrei na faculdade buscando isso, só que quando eu comecei a graduação, eu já tinha começado a tatuar, fazia alguns meses que eu já tatuava.
E a faculdade era muito legal, assim, os cursos que eu escolhi, mas não dava para eu fazer conciliar. as duas. Não tinha como eu ser mãe, ser tatuadora e fazer faculdade ao mesmo tempo. Então eu escolhi a coisa que eu realmente queria, que eu já sabia que era tatuagem, e resolvi me dedicar só a ela. E quando eu fiz isso, as coisas começaram a dar certo mais rápido. E por ser mulher, nós sabemos que a mulher hoje, ela enfrenta, ainda hoje, gente, infelizmente, né, nós estamos aí no século da pós-modernidade e a gente enfrenta vários preconceitos em relação aos homens, né? Uma tatu mulher, isso também pesou um pouco por ser mulher? Ou você não teve esse problema? Teve um pouco. Quando eu comecei a tatuar aqui em Goiânia, era muito pequeno o número de tatuadoras mulheres. E já aconteceu várias vezes de cliente chegar no estúdio e procurar sempre pelo tatuador. E quando a gente falava que era a gente, que era tatuadora, eles ficavam um pouco receosos. Aconteceu algumas vezes, mas eu procurei não focar nisso e sempre fazer o meu trabalho da melhor forma e procurar sempre estudar e evoluir para que o meu gênero não fosse uma coisa que pesasse tanto na profissão. Na profissão. Né? Então, atrapalhou pouca coisa, assim. Eu via um certo preconceito, mas não foi uma coisa que me impediu de prosseguir. De seguir e ter meu próprio estúdio. E quando que a aquarela entrou na tua vida? Foi depois da tatu? Foi. Ela disse que ela pegou no lápis, com certa idade, e nunca mais largou, né? É isso, tá, Laís? Sim, eu desenho desde criança, desde o primeiro contato que eu tive com o lápis mesmo, eu comecei a desenhar. Minha mãe sempre falava que eu desenhava muito bem, acabei acreditando nela. E ela estava certa. Mas assim, eu desenhava e antes de ser tatuadora eu pintava, mas não com aquarela, eu pintava com tinta de tecido. E depois eu comecei a tatuar, busquei aprender as escolas tradicionais de tatuagem mesmo, os estilos mais comuns. Daí depois eu comecei a ver na internet as tatuagens aquarela que eram feitas só fora do Brasil e comecei a me interessar. Um dia surgiu uma cliente disposta a fazer e eu falei que não tinha conhecimento da técnica, mas queria muito testar. Aí ela topou e o resultado deu certo e aí eu comecei a pintar mesmo com aquarela. Então, atualmente, antes de tatuar, eu faço o desenho, pinto com aquarela e aí apresento para o cliente já pintado e ele já tem uma noção de como vai ficar finalizado na pele. Por exemplo, o que eu acho diferente no teu trabalho é que você estuda a personalidade da pessoa. Por exemplo, eu quero uma tatuagem em homenagem ao marido, à mãe, não é só isso. Você vai mais a fundo na personalidade, você conversa com o cliente, é isso. É um trabalho personalizado. Sim, quando eu vou criar a tatuagem para a pessoa, eu sempre busco coisas da personalidade dela, daquela história que ela está buscando tatuar, o motivo que levou, particularidades de cada um, porque isso vai realmente fazer o desenho ser único. É para toda a vida, né, Laís? Sim, tem como desfazer, se quiser, não tem? Hoje em dia tem técnicas. É um pouco difícil. Mas é uma coisa que, assim, no primeiro momento, você vai fazer para ficar uma vida toda, né? Sim, esse é exatamente o meu pensamento, é fazer uma coisa que a pessoa realmente vai gostar, porque foi criado pensando nela, né? Então vai passar os anos e isso não vai mudar. Ô, Laís, como é que você fez, como é que você apurou essa técnica? Vocês podem seguir aí, olhar o Instagram dela. Seu Instagram é Laís Tatu? Uhum. Vocês deem uma olhada. O trabalho dela são traços muito leves, diferentes. Você aperfeiçoou, você dorme, sonha, como você inspirou, como é que é? Porque a sua tatu, ela é diferente. Então, desde que eu comecei a tatuar, eu comecei a perceber que tinha muita diferença no que o tatuador pensava e o que o cliente pensava, né? Então, quando eu percebi que a tatuagem, muita gente procurava muito mais pela questão estética, quer dizer, muito mais pela questão de querer demonstrar um sentimento do que pela estética, foi quando eu comecei a me diferenciar um pouco no meu trabalho e buscar passar esse sentimento para a pele quando eu atendia a pessoa. O que você quer dizer é que vai muito além de um desenho de uma figura geométrica estética. Você envolve sentimento naquilo, é isso? Eu acredito que a tatuagem vai além da estética. Ela pode ser por estética, mas a maioria das pessoas busca por um motivo a mais.
E entender essa questão me fez buscar um estilo diferente e também tinha muita falta de ter um desenho mais delicado no mercado da tatuagem, porque como era um mercado muito composto por homens, esse desenho delicado era mais difícil para a maioria deles, né? Porque é natural que a maioria dos homens seja um pouco menos delicado. Desenhos mais fortes, mais marcantes. Sim, né? porque o desenho é a expressão da personalidade da pessoa. Então, às vezes, pode ser que não tenha como uma pessoa que não é muito delicada, tipo um homem motoqueiro, que era o estereótipo de tatuador, conseguir desenvolver um desenho muito delicado. Até porque, antigamente, o público que se tatuava eram muito mais homens do que mulheres. Isso mudou. Hoje, as mulheres são a maioria das pessoas tatuadas, então precisava de um mercado para elas. E quando eu percebi essas duas coisas, que a tatuagem envolve sentimento e que não tinha pessoas dispostas a atender o que as mulheres também queriam, foi quando eu comecei a me diferenciar mais. Nós vamos continuar falando de traços leves, eu quero tirar algumas dúvidas com ela. Ela vai nos contar, se é que ela vai poder contar, sobre algumas tatuagens esdrúxulas, exóticas aí. Aguardem, porque no próximo programa tem mais Laís Alencar, esse fenômeno da tatu em Goiás e no Brasil.